Desde que o presidente Lula voltou à presidência, o Gabinete de Segurança Institucional já exonerou até o momento 362 militares, uma média de 10 demissões por semana. A demissão mais recente aconteceu na última terça-feira. A baixa veio após o militar se tornar alvo de requerimento de quebras de sigilos na CPMI do dia 8 de janeiro. No começo de agosto, a equipe do presidente Lula exonerou outro militar, dessa vez um tenente-coronel, após a Polícia Federal descobrir que ele fazia parte de um grupo de WhatsApp com militares que defendiam as invasões do dia 8 de janeiro. O tenente fazia parte da equipe de segurança presidencial. Luciana? Leandro, esse dado que você trouxe aí acaba corroborando aquilo que eu falei no primeiro bloco, que era com quem G. Dias poderia contar. 362 militares foram demitidos, saíram da pasta porque tinham algum envolvimento ou apoiavam de alguma forma o golpe ou a tentativa de golpe. Agora, sobre essa questão da despolitização das Forças Armadas, a gente precisa pensar o seguinte: já não é legal, já não é aconselhável que militares participem da vida política. A gente precisa entender essa questão dentro do contexto histórico do nosso país. A gente teve, na história do nosso país, um golpe militar. A gente teve o país sob uma ditadura militar. A gente teve militares e até as Forças Armadas hoje, a gente não pode generalizar, colocar as Forças Armadas como um bloco, né? A gente precisa pensar o seguinte: interessa não só ao parlamento, não só ao governo e não só a elite política brasileira. Interessa à população, interessa também às Forças Armadas. Há um movimento nas Forças Armadas hoje de recuperar essa imagem das Forças Armadas tão desgastada durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Porque a gente viu militares exercendo poder de ministro, poder de orientar ou de gerir ali, por exemplo, a pandemia. A gente está falando aí do caso do Eduardo Pazuello, que hoje é deputado, do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que hoje é deputado. Então, existe nas Forças Armadas também aquela ideia antiga de que quando a política entra por um portão do quartel, a disciplina sai pelo outro portão. Então, interessa também às Forças Armadas estarem a serviço do país, mas fora da política. Fora da política porque nós temos esse histórico que eu acabei de citar e ainda essa questão do poder moderador, do artigo 142 da Constituição, ele vem sim sendo usado como desculpa para que as Forças Armadas possam ainda fazer parte do poder brasileiro. As Forças Armadas têm o monopólio das armas, e isso é incompatível com o exercício da política. Então, eu acho que essa PEC, ela sim é uma PEC de consenso, acho que ela tem condição de avançar no Congresso e acho que não interessa só ao governo, interessa à população e interessa também às Forças Armadas. Larissa, como é que você avalia, além da fala também da Luciana, em relação a esses parlamentares de direita que dizem que a PEC seria uma forma de cercear o direito do eleitor? Olha, eu acho que faz parte desse discurso da oposição de alegar uma perseguição por parte da base governista. Eu acho que essa é uma discussão que evidentemente se torna necessária, ela tem que ser discutida no Congresso Nacional, no âmbito correto, da forma correta. Nessas discussões, a oposição vai ter o direito de exercer o seu poder de negociação. É uma proposta que vai ser levada à discussão entre os parlamentares. Então, não se trata de falar aí de cerceamento. Cabe à oposição agora negociar, conversar, dialogar, apresentar sugestões ao texto, apresentar propostas de emenda para que esse texto alcance ali um equilíbrio que a oposição considera razoável dentro
do que é possível fazer de acordo com a base que cada lado tem no Congresso Nacional. Eu acho que o discurso da oposição nesse momento tem muito de jogo político. Né? Trata-se aí, inclusive, de tentar alegar uma perseguição aos militares que queiram ingressar na política para tentar dificultar a vida do governo federal, que tenta adotar um discurso de conciliação, conciliador. O governo anterior, hoje representado na oposição, apostou na divisão. Eles jogaram em cima da polarização, em cima da divisão e da briga e da disputa entre instituições. O atual governo está fazendo um jogo político diferente. Eu não estou nem entrando no mérito se é legítimo, se não é legítimo, se é o melhor jogo ou não, se é sincero, se não é sincero. O fato é que a estratégia política do governo Lula vai no discurso da união. A estratégia política do bolsonarismo foi em cima da divisão, do embate, da disputa entre poderes. Então, eu acho que esse discurso da oposição tem muito mais aí de jogo político, né, do que uma crença real de que existir uma PEC que discuta e debata a necessidade de algum grau de separação entre o poder dos militares, como a Luciana disse, quem tem o poder das armas e quem tem o poder civil, é fazer jogo. Só completando assim o que a Clarissa disse, acho que olhando um pouco esse momento de embate do governo com os militares, é bom a gente olhar o contexto, né? Historicamente, nas duas primeiras gestões, o presidente Lula teve uma relação muito construtiva com as Forças Armadas. Inclusive, fazia-se comparações com a relação com o governo Fernando Henrique. Dizia-se que no governo Lula melhoraram as relações em relação à relação com as Forças Armadas do governo anterior. Quando que houve essa mudança de patamar nas relações políticas do PT, principalmente dos políticos do PT com as Forças Armadas? Quando, no momento do impeachment da ex-presidente Dilma e depois na prisão do presidente Lula e na eleição de Jair Bolsonaro, um grupo ali liderado principalmente pelo general Vilas Boas, que era uma figura muito ouvida dentro do Exército, ainda é muito ouvida e respeitada dentro do Exército, começou a ter manifestações políticas públicas em favor do impeachment, depois contra o habeas corpus ao presidente Lula, naquela ocasião que estava sendo discutido pelo Supremo, e depois meio que virando ali uma espécie de um conselheiro político de Jair Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro, naquele momento, Leandro, é evidente que ele tem uma carreira militar, é um capitão, né, do Exército, mas ele tinha desconfiança muito expressiva ali na alta cúpula militar. E o general Vilas Boas funcionou como um agente de, entre aspas, né, normalização do Bolsonaro na cúpula do Exército. A partir dali, quebrou-se aquela confiança que havia na alta cúpula do PT em relação a esse distanciamento dos militares da política. Então, de lá para cá, existe sim um apetite, eu diria assim, do PT, do governo Lula, em provar, em colocar os militares no seu lugar. Então, o que nós estamos vendo hoje é um movimento, acho que articulado e que conta com vários atores, inclusive dentro das Forças Armadas, como disse a Luciana, que estão interessadas em melhorar, resgatar a imagem de isenção, de imparcialidade dos militares, envolvidos nessa agenda de despolitização das Forças Armadas, que nada mais é do que voltar ali ao antes do período do impeachment. Vamos fazer um rápido intervalo agora. Desculpa, Luciana, por favor. Posso falar? Claro, então, que eu só iria complementar o que o Fábio disse, mas eu iria um pouquinho mais atrás ali. Eu diria que esse desarranjo aí com as Forças Armadas, o primeiro governo petista, ele começou na Comissão da Verdade, quando a presidente Dilma bancou ali que iria colocar em pratos limpos tudo que aconteceu na ditadura e buscar o direito à memória e à verdade.